Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 14 de setembro, quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Quinta-feira é dia de comunhão, dia de unidade, dia de rezarmos pela nossa igreja, de modo particular, pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Estamos aí no mês de setembro, mês da sua palavra, então de rezarmos também pela nossa igreja com a palavra de Deus. E a cada dia eu tenho lembrado, a você da importância de, nesse mês, sobretudo, que a igreja nos convida, nesse mês da Bíblia, a nos debruçarmos, a nos tornarmos fiéis, apaixonados pela sua palavra. E a igreja nos oferece o método da Lexio Divina, que é essa leitura orante da palavra de Deus. E você hoje é convidado a ser esse propagador da palavra, esse anunciador, divulgando esse link para que outras pessoas possam, nesse dia, meditar a sua palavra, conhecer esse método de oração, ser também um benfeitor, doando a palavra de Deus a alguém que ainda não teve essa graça, que não tem oportunidade, condições financeiras, ou que até mesmo não conhece a palavra de Deus. E o terceiro motivo é ser fiel diariamente. Você é o primeiro a ser fiel para que outros sejam fiéis também à sua graça. Da palavra de Deus, essa meditação diariamente. E hoje também a igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. A primeira leitura de hoje ela é retirada da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus tinha a condição divina e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar ansiosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. E achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou grandemente e o agraciou com o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sob a terra. E para a glória de Deus o Pai, toda língua confesse, Jesus é o Senhor. Então São Paulo vai dar aqui a instrução, assim eu posso dizer, ele vai mostrar a condição ao qual Jesus aceitou se submeter. Sendo filho de Deus, ele aceitou esvaziar-se de si mesmo e assumir uma condição de servo. Sendo filho do homem, ele aceitou se fazer pequeno, ser servo e servir ao outro. Ele aceitou passar por esse mistério para nos salvar, tomando a semelhança humana. Ele era Deus, mas aceitou se tornar essa semelhança humana para se fazer um conosco e para que, de fato, deixasse para nós esse exemplo de humildade, de se abaixar, de se tornar servo um do outro, Ele que se humilhou e foi obediente até a morte, E uma morte de cruz. Ele poderia ter mudado o curso, ele era filho de Deus. Por que passar por esse sofrimento? Para nos mostrar tamanho amor com cada um de nós e, ao mesmo tempo, nos mostrar a obra da salvação das nossas vidas. E aí a palavra vai dizer, todos nós somos convidados diante do Senhor dobrar o nosso joelho, diante do Senhor a nos prostrarmos e adorarmos pela sua infinita bondade, pela sua grandeza conosco e porque nos salvou. Somos convidados diante do Senhor a cairmos de joelho na sua Eucaristia, no Santíssimo, e agradecer ao Senhor por tamanho amor com cada um de nós, ao ponto de sofrer até a cruz. E aí São Paulo vai dizer, e que toda língua confesse, Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa história, Ele é o Senhor da nossa casa, Ele é o Senhor de tudo. E todos os dias a nossa língua deve proclamar, Jesus Cristo, Tu és o Senhor. O salmo de hoje é o Salmo 77. Povo meu, escutai minha lei, dá ouvido às palavras de minha boca. Vou abrir minha boca numa parábola, vou expor enigmas do passado. Quando os matava então, o buscavam, convertiam-se e procuravam, recordavam que Deus era o seu rochedo, que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Eles o adulavam com a boca, mas com a língua o enganavam. Seu coração não era sincero com ele, não tinha fé na sua aliança. Ele, porém, compassivo, perdoava as faltas e não os destruía. Reprimia sua ira muitas vezes e não despertava todo o seu furor. Então, o salmista vai recordar, o Senhor e vai exortar. É um salmo não tanto de louvor, mas é um salmo de reflexão
para mostrar a pedagogia e o caminho que o Senhor fez. E ele vai convidar, né, todos nós a escutar o Senhor e dar ouvidos à sua palavra. E ele vai dizer, né, o Senhor foi esse que recorda, né, o seu amor para com cada um de nós. E ele vai mostrar que o povo não era sincero, não tinha fé na sua aliança. Mas mesmo assim, o Senhor, ele era compassivo e perdoava as faltas. Então ele vai mostrar, o salmista vai mostrar esse amor do Senhor com cada um de nós. Ele vai mostrar essa pedagogia com Deus, que mesmo o homem traindo o seu coração, o Senhor era capaz de amar. E que muitas vezes o Senhor usava de misericórdia e perdoava as nossas faltas. O evangelho de hoje é retirado do livro de São João. Disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crê tenha nele vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, o evangelista São João vai, de fato, mostrar esse amor do Senhor com cada um de nós. É um complemento da primeira leitura, né? O evangelho vai dizer que Deus amou tanto o mundo ao ponto de entregar o seu Filho. O evangelho de hoje é para chamar a cada um de nós a um amor bem maior pelo Senhor. Ele que nos amou, Ele que deu a sua vida, e nós somos convidados a amar o Senhor, dando a nossa vida a Ele de que forma? Sendo fiel, não provocando a ira do coração de Deus, como dizia a leitura de ontem, mas pedindo ao Senhor a graça de retribuirmos com a nossa gratidão, mas com a nossa fidelidade, o nosso coração convertido, nessa busca incessante de fazer a sua vontade. E neste dia, que é a festa da exaltação da Santa Cruz, foi no ano de 335, por ocasião da dedicação de duas basílicas constantinianas de Jerusalém, que foi construída sobre o Monte do Gólgota, e a do Anastase, isto é, da ressurreição, foi construída no lugar em que Cristo Jesus foi sepultado e foi ressuscitado pelo poder de Deus, sendo celebrada pela primeira vez a festa em honra à Santa Cruz. Essas basílicas foram construídas em Jerusalém por ordem de Constantino, filho de Santa Helena. Quando a Santa Cruz foi exaltada ou apresentada aos fiéis, encontrada por Santa Helena, foi roubada pelo rei Persas durante a conquista da cidade santa, e a partir do século VII comemora-se a recuperação da preciosa relíquia pelo imperador Heráclio em 1628. Os historiadores contam que o imperador levou a Santa Cruz às costas desde Tiberíades até Jerusalém, onde a entregou ao patriarca Zacarias. No dia 3 de maio de 630, tendo sido a festa da exaltação da Santa Cruz, também a ser celebrada no Ocidente. A celebração atual tem um significado bem maior do que o encontro pela piedosa mãe do imperador Constantino, Santa Helena. A festividade lembra aos cristãos o triunfo de Jesus, vencedor da morte e ressuscitado pelo poder de Deus. Cristo, encarnado na sua realidade concreta, humana e divina, se submete voluntariamente à humilde condição de escravo. A cruz era o tormento reservado para os escravos, e o suplício infame transformou-se em glória perene. Assim, a cruz torna-se o símbolo e o compêndio da religião cristã. Então, pensamos neste dia de festa da Santa Cruz, de venerarmos, a cruz do Senhor, Ele que morreu por cada um de nós. Rezemos por toda a igreja neste dia e peçamos nessa quinta-feira, dia de comunhão e unidade, também a oração e a intercessão pelo Papa Francisco e juntamente por todos aqueles que o cercam. Tenhamos uma bela quinta-feira neste dia de comunhão e de unidade e que Deus os abençoe.